Olá, meu irmão, minha irmã, paz e graça do Senhor Jesus. Neste dia eu quero estar orando com você e antes de estar orando, quero ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nós entendemos pela palavra de Deus que a vida de um servo de Deus, a vida do cristão, ela não pode ser conduzida com as suas forças, com as suas habilidades. Nós dependemos do Senhor na nossa caminhada. A palavra de Deus diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nós somos como que peregrinos nesta terra. E nós não podemos transitar por essa terra sem a ajuda do Senhor, sem a graça de Deus. Nós não podemos conduzir as nossas vidas na força do nosso braço. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos e cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós não podemos viver a nossa vida sem a dependência de Deus. Nós somos eternamente dependentes do Senhor. Então, eu gostaria de abrir um texto da palavra de Deus que está registrado aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 50. Olha só que tremendo como a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitarei abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Agora eu gostaria que você saltasse lá para o versículo 55, que diz, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Veja como é tremendo a palavra de Deus. A promessa de Deus para o povo de Israel havia sido feita há alguns anos atrás. Que o povo de Deus iria herdar a terra prometida, isso já estava certo. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele vela pela sua palavra. Então já estava certo que isso aconteceria. Já estava certo que a herança do povo de Deus, ela não cairia por terra. O que Deus falou estava certo e ele não iria voltar atrás na sua palavra, porque Deus, ele não mente. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porém, eu achei interessante isso aqui, por quê? Porque a promessa que Deus havia feito antes, ele reitera ela agora, só que ele faz algumas observações. Quando o povo chegasse na terra, era necessário que ele desapossasse o povo. Era preciso expulsar o povo. Era preciso quebrar toda tábua de pedra que tinha imagens de escultura, que tinha imagens desenhadas, e também as imagens de escultura esculpida. Era preciso quebrar, era preciso queimar o que passasse pelo fogo e lavar o que não podia passar pelo fogo. E quebrar tudo aquilo que pudesse induzir aquele povo à idolatria. Expulsar todos, não era para ficar ninguém. E a palavra de Deus, então, aqui no versículo 55 diz, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então o que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos. Você tem ideia? Espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Espinho nos olhos, todo mundo tem ideia. Um espinho na pele já é terrivelmente ruim. Imagine nos olhos. Agora, o que é aguilhão na ilharga?
A ilharga é toda a parte lateral do nosso corpo. E aguilhão? Aguilhão é uma lança com a ponta de ferro, que eles normalmente no passado, eu não sei se ainda usa hoje, para tanger o boi. Você fica ali batendo no lado do boi para tanger o boi. E no passado, os povos que não temiam ao Senhor, eles usavam isso para poder espetar os seus oponentes. Vivos, né? Eles faziam isso, a pessoa viva, logicamente. Então a palavra de Deus diz que aquilo que ele prometeu, ele vai sustentar a sua promessa. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, permanece de pé. Agora é necessário que, ao tomar posse daquilo que Deus tem para nós precisamos também ter algumas atitudes. Porque às vezes, irmãos, nós temos a tendência de ter dó, de jogar fora coisas que nós ganhamos de um parente, foi o avô que deu, foi a avó que deu, foi a mãe, foi o pai, foi um tio, alguém especial. E de repente nós temos algo em nossas vidas que nós, mesmo tendo aceitado ao Senhor Jesus, mesmo tendo entregado nossas vidas ao Senhor Jesus, nós não abrimos mão de algumas coisas que já deveria ter sido aberto mão há muito tempo. E nós nos apegamos a alguma coisa da qual o Senhor Deus já condenou lá atrás. Então, quando o povo de Deus, eles saem do Egito, a palavra de Deus diz que Deus, ele feriu os primogênitos para que o povo dele fosse liberado. A palavra de Deus diz que Deus, ele julgou, exerceu o juízo contra os deuses daquela terra, porque os deuses daquela terra estavam oprimindo o povo dele. E agora nós estamos aqui com um texto da palavra de Deus, em que Deus fala bem assim, olha, eu dou a terra de Canaã a vocês, e eu vou julgar o povo dessa terra, porque o povo dessa terra é um povo mau, é um povo que não tem temor nenhum ao Senhor, e essa terra pertence a vocês. Agora, quando vocês entrarem nela, vocês têm que desapossar os moradores dela e jogar por terra todos os ídolos, o que estiver desenhado nas paredes, os que foram esculpidos. É importante que eles sejam de todo destituídos, tanto os povos, tanto as pessoas que lá estão, quanto todos os utensílios que eles possuem. Não é para vocês pegar nada. Não é para vocês possuir. O que vocês vão possuir é a terra é boa. Eu estou dando a vocês uma terra boa, então vocês não têm que ter amizade com os cananeus, vocês não têm que ter comunhão com os cananeus, e muito menos ter aquilo que eles possuem. E Deus, ele é muito enfático quando ele quer passar esse ensinamento. E ele é tão enfático que ele diz, se vocês deixarem eles vivos, eles serão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Ou seja, vai ser como espeto constantemente nas vossas laterais, no seu lado. O tempo todo vão ficar te espetando, não vão te deixar em paz. Olha, queridos, quando nós pensamos na questão do mundo espiritual, a palavra de Deus diz que a nossa guerra, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais da maldade. Então, quando nós deixamos em nossa vida algum hábito, quando nós deixamos em nossa vida algum costume, quando nós deixamos em nossas vidas ou até guardamos utensílios que Deus reprova, quando nós continuamos com hábitos que Deus reprova, estes espíritos imundos, eles vão estar o tempo todo atribulando as nossas vidas. A palavra de Deus diz que eles serão como espinhos nos olhos e espetos no seu corpo, o tempo todo. Isso dá uma sensação de inferno, dá uma sensação de constante de sofrimento.
De repente as nossas vidas estão em uma situação semelhante a esta. E é importante então nós pegarmos aquilo que Deus condena e temos que sacrificar. Temos que destruir. Porque a nossa amizade tem que ser com Deus. A nossa comunhão é só com o céu. Com o corpo de Cristo, logicamente. Mas com os hábitos do passado, não. Nós temos que, hoje, sacrificar os hábitos do passado. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós louvamos o Teu nome nesta hora e Te glorificamos, porque o Teu nome está acima de todo nome. E neste dia, Senhor, eu quero sacrificar no Teu altar os meus ídolos, aquilo que eu considero, Senhor eterno, ser valoroso para mim, tem importância para mim, Senhor, mas tem me prejudicado. São roubadores, são ladrões, estão minando a minha vida espiritual, a minha comunhão com o Senhor. Estão o tempo todo, Senhor, me ocasionando sofrimento, trazendo sofrimento constante. Então, nesta hora, Senhor, eu quero destruir, Senhor, aquilo que na Tua palavra, a palavra do Senhor condena. Eu quero destruir, Senhor, aquilo que a Tua palavra reprova. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero restaurar a minha alegria, a minha fé junto ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. É a minha oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que a graça do Senhor Deus ela esteja sobre a sua vida de maneira abundante. No nome precioso de Jesus. Tenha um ótimo dia.